Hoje nós vamos gastar esse tempo de estudo na palavra olhando 4 exemplos que Jesus deu de um princípio central, o princípio da não resistência. Quando na vida a gente diz assim, isso não é justo, quando você percebe que alguma coisa não é justa, o Senhor Jesus Cristo nos mostrou o que fazer e neste exemplo central ele trouxe um esclarecimento com 4 situações práticas da sua época que a gente vai trazer para a nossa vida. Isso tudo está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Considerando com quem Jesus falava, a quem Jesus se referia, e ele falava em relação aos fariseus, que eram religiosos, que usavam a Bíblia para desobedecer a própria Bíblia. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, o versículo de número 38, nós encontramos esses homens usando a Bíblia e deturpando uma lei civil chamada a lei do olho por olho e dente por dente, e eles deturpavam isso. Jesus cita, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Essa era uma lei para a vida civil da nação de Israel, que os religiosos trouxeram para a vida particular. É uma desculpa que eles arrumaram para poder revidar no dia a dia, para poder ficar guardando ressentimento, fazer exigências, punindo os outros, e isso não dava espaço para um fariseu ser misericordioso, ele não queria. O fariseu não tinha tempo e condição de tolerar o fraco, o pecador, perdoar, se reconciliar, porque ele seguia essa regra na sua vida particular, olho por olho, dente por dente. E Jesus vem e corrige essa aberração, dizendo o que eles e o que nós devemos fazer quando nós sentimos que algo não é justo. Isso não é justo. Quando eu vejo um desequilíbrio entre aquilo que eu vejo que é o meu esforço, eu fiz tal coisa, eu mereço tal coisa. E Jesus vem então e fala, você pensa que algo não é justo com você? E você acha que deve devolver na mesma moeda e com juros, olho por olho, dente por dente? Jesus vem e diz o seguinte, olha, não resistam ao perverso. Esse é o princípio da não resistência, o princípio da não retribuição. E Jesus nos convoca para a retribuição do amor. E Jesus nos convida aqui a não dar o troco, a não fazer exigências e não punir. Mas acontece que nós temos que saber como tudo isso funciona na prática. E Jesus então vai nos deixar esses 4 mini exemplos nos versículos seguintes. Então, acompanhando a leitura do capítulo 5, versículo 39, nós vamos encontrar Jesus deixando claro esse conceito, e ele diz assim, olha, vocês ouviram o que foi dito, né? Olho por olho, dente por dente, e aí Jesus diz assim, eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. E aí ele vai dar um exemplo. Por exemplo, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processar, tirar sua túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem ele pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Antes de nós observarmos esses 4 mini exemplos, tem algumas observações importantes para você entender eles. Porque você pode se assustar com o que está escrito aqui, se você não souber o que está acontecendo. Primeiro, são princípios e não regras a serem seguidas ao pé da letra. São exemplos práticos de amor altruísta. Se você levar ao pé da letra o que Jesus está dizendo aqui, você vai ter problema. Por exemplo, aí no versículo 41, você percebeu assim, que Jesus disse assim, olha, se alguém forçar você a andar 1 milha, você vai andar 2. Se você for ao pé da letra, você vai pensar assim, bom, então eu vou andar 2 milhas, e não vou andar 2 milhas mais alguns metros, 2 milhas é 2 milhas. E não é isso que Jesus está dizendo. Jesus não está estabelecendo a quantidade em quilômetros, em metros ou em milhas que você deve andar com alguém que está exigindo. Veja que não é para levar o pé da letra, é para captar o princípio, a essência. Outro exemplo, dê a quem pede. Então quer dizer que se um drogado
evidentemente drogado, está me pedindo dinheiro para comprar mais droga, eu tenho que dar dinheiro para ele? Não. Nós não podemos entender literalmente ao pé da letra o que Jesus está dizendo aqui. A ideia de Jesus nos 4 exemplos é: quando você é ferido, quando você é injustiçado, você se recusa a satisfazer o teu ego vingativo e você olha e prioriza o bem-estar do outro e age de acordo com essa decisão de não pagar mal com mal, porque você não tem mais animosidade. O mal recebido você vai devolver o bem. Então não leve ao pé da letra. Segundo, confrontação tem o seu lugar. Quando Jesus fala para você aceitar o mal, Jesus não está proibindo você e eu de confrontarmos, exigirmos, orientarmos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele resistiu a Pedro. Ele viu Pedro fazendo uma coisa muito errada, reprovável. Pedro fugiu da confraternização com irmãos gentios, que ele estava lá comendo um churrasco, provavelmente com carne de porco, digamos assim, né? E quando os judeus estavam se aproximando e vendo Pedro comer carne de porco com os gentios, os judeus se aproximaram e Pedro ficou meio que assim, né? Fazendo aquele jogo do crente que é bagre ensaboado e quer se esconder, não quer mostrar o que realmente ele pensa e faz. Então Pedro caiu fora. E Paulo achou aquilo absurdo. Como é que pode? E Paulo foi lá e confrontou Pedro. E essa foi uma demonstração de amor, não de animosidade, não de vingança. E a motivação de Paulo foi amor ao próximo, amor à verdade de Deus. Então, Jesus não está dizendo para você e eu não confrontarmos os outros que precisam. Então, não é para levar o pé da letra, não exclui confrontação. Terceiro lugar, não é pacifismo absoluto, inflexível. Não é pacifismo absoluto. A impressão errada que o cristão tem com esse texto é que ele nunca deve se opor ao erro, ao mal, né? Diz que o Martinho Lutero escreveu o seguinte: ele escreveu sobre o santo louco, um crente malucão que deixava os piolhos beliscarem ele, recusando-se a matar esses piolhos, declarando que tinha que sofrer e não podia resistir ao mal. Então a Bíblia diz que eu não posso resistir ao mal, deixa o mosquito da dengue me picar. É um exagero. Jesus não está proibindo a defesa pessoal. Então é interessante que a gente tenha isso em mente. E tendo isso em mente, vamos explorar cada uma dessas 4 colocações que Jesus fez. E a primeira colocação de Jesus sobre como agir quando isso não é justo é: se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. A referência de Jesus aqui é a um gesto de desonra daquela época, de bater na face com as costas da mão assim, dar um tapa com as costas da mão, como um gesto de insulto e desprezo. Pode até ser uma referência de Jesus aos discípulos dele sendo zombados por causa da fé. Jesus acabou de falar sobre isso aqui no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 10. Cristãos que sofrem violência por causa da sua justiça. E com certeza abrange mais situações. Um tapa na cara pode não ser tão comum hoje em dia, mas insultos acontecem bastante. Você já deve ter se sentido insultado, ofendida, menosprezado. E Jesus está se referindo a esse tipo de coisa. E a ideia de Jesus é: esteja mais inclinado a levar outro bofetão, em vez de revidar o bofetão que você levou. E acima de tudo, Jesus não está pedindo alguma coisa que ele impõe sem praticar. Ele cumpriu esse padrão diante das autoridades judaicas, diante das autoridades romanas, diante até mesmo de seus próprios parceiros. Jesus foi agredido de várias formas e ele permaneceu calado, ele se recusou a vingar-se e permitiu que continuassem. E o profeta Isaías diz que ele não revidou de maneira alguma, e os evangelhos contam que isso aconteceu. E nós somos chamados a seguir o exemplo de Jesus e participar do que nós chamamos de comunhão da cruz.
participar da comunhão da cruz, a vergonha e a dor da cruz. Em 1 Pedro, capítulo 2, nós encontramos o seguinte, olha, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. E como Cristo sofreu? Versículo 22, ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Como Cristo sofreu? Versículo 23, quando insultado, e não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Charles Spurgeon, o pastor, diz que nós temos que ser como a bigorna, quando homens maus são martelos. E temos que estar dispostos a aguentar essas marteladas. Isso não é uma atitude covarde de um capacho que não oferece resistência. Jesus foi duro quando ele precisava ser, principalmente com aqueles que se opunham ao Senhor, os líderes de sua época, os religiosos. Essa atitude de ser bigorna, que leva a martelada e absorve o golpe, é a atitude de um crente forte, que sabe que não precisa devolver na mesma moeda, que possui controle de si mesmo no poder do Espírito Santo, que ama os outros, então rejeita qualquer forma de retaliação. E é assim que o mal é vencido, derrotado. Não com o mal em troca, não com multa e juros em cima daquilo que eu sofri, mas com a resposta de amor e bondade. E novamente, como eu mencionei na introdução, Jesus não está proibindo o uso da força para defesa pessoal. Nós contamos com a força, com a defesa da lei, da polícia e do governo. E se você recusa e tira isso da jogada, esta vai ser uma interpretação irrealista e até antibíblica, porque a própria Bíblia vai dizer que o Estado, a lei e o governo são estabelecidos por Deus, isso está em Romanos 13, para punir malfeitores, resistir aos malfeitores, fazê-los pagar as penalidades devidas. Então Jesus não está determinando que a gente simplesmente deixe que os maus façam o que quiserem e que também nos tornemos vítimas passivas de abuso físico, abuso verbal, abuso sexual, estupro. Então quer dizer que uma pessoa que está sendo agredida, ela não pode fazer nada, um terrorista não pode ter impedimentos, o assassinato não pode ser impedido, outros atos malignos não podem ser coibidos, e temos que ficar passivos quando um criminoso fere uma vítima indefesa, uma criança. Eu tenho que me recusar a defender minhas filhas, permitir que a minha pátria seja invadida por uma nação rebelde e violenta. Jesus não está dando carta branca para a tirania de nenhum tipo, seja do Estado, seja de um ditador, de um desordeiro, de um mendigo, de um ladrão, de um criminoso. O propósito de Jesus é proibir a vingança pessoal. O propósito de Jesus é: não pratique a injustiça junto com quem é injusto. Não seja desonesto como quem é desonesto. Não caia no mesmo erro. O dever do discípulo diante do malfeitor é esse. Jesus vem e proíbe a vingança. Não porque ela é errada, mas porque é prerrogativa de Deus para ser administrada do jeito de Deus e não do nosso. Então, como lidar com esse fato, né? Nós somos cidadãos, pertencemos a um Brasil e esperamos que a justiça seja feita e restaurada nesse país. O que eu faço se um ladrão invadir a minha casa? Jesus não proibiu que eu defenda a minha casa. Ele me proíbe de tomar a lei nas minhas próprias mãos e praticar vingança. Mas na minha vida pessoal, eu preciso me livrar de qualquer forma de retaliação em atos, em palavras, em animosidade de espírito, entregar a minha causa sempre ao juiz bom e justo. Suportar o mal e vencer o mal praticando o bem, uma atitude pessoal, misericordiosa, nunca governada pelo desejo de causar o mal, mas de proporcionar o bem. Sabe aquela expressão que você já deve ter ouvido, tem que engolir o sapo? Essa é a ideia. Quando alguém insulta você, ou faz alguma coisa que você não gosta na fila do supermercado, quando alguém viola uma lei de trânsito, isso te incomoda,
em alguma disputa, alguém sai na sua frente de maneira desonesta, engole o sapo. Se alguém te ofende, absorve a ofensa. Isso não é fraqueza de caráter, isso é grandeza. Isso não é aceitar o mal, isso não é aceitar a anarquia, isso é, na verdade, defender a retidão da maneira correta, com a bondade, com a justiça e com a verdade. Então, se alguém te ofende com uma bofetada, esteja disposto a levar outra, ao invés de revidar. Essa é a primeira maneira que nós temos que responder quando algo não é justo na nossa vida. A segunda, Jesus cita no versículo 40, o segundo exemplo, são 4, lembra? Se alguém quiser processar e tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Aqui está falando de um processo mesmo, de julgamento civil, no caso do povo judeu da época. E na legislação judaica, o credor, ele tinha o direito de exigir um penhor. E esse penhor podia até mesmo ser uma túnica, ou uma capa, uma peça de roupa. Mas, quando não recebia o penhor de boa fé, se ele exigisse o penhor e o que devia não desse, ele podia exigir isso por meio de um processo legal. E ainda a lei de Moisés em Êxodo e Deuteronômio estabelecia o seguinte: você pegou a capa como um penhor, mas olha, de acordo com a necessidade de quem deve para você, no frio da noite, por exemplo, devolva a capa para ele que ele se aqueça. Então havia essa ressalva. Jesus vem e diz assim, olha, para muito além dessas disposições jurídicas, o discípulo de Jesus tem que estar disposto a desistir do penhor. Eu não vou pegar um penhor seu, eu não vou exigir a sua capa, eu não vou exigir a sua roupa como garantia. O discípulo de Jesus, que é um devedor, ele se oferece a entregar o penhor que é devido. Porque mais importante do que a demanda, a disputa jurídica, é a prática da misericórdia. Então você percebe que o seguidor de Jesus, ele entrega até mesmo uma peça de roupa que é considerado um bem inalienável. Vocês conhecem um pouquinho de legislação e sabem que é um bem inalienável, que não pode ser tirado. E Jesus está dizendo o seguinte, olha, isso pode ser tirado. Até aquilo que se considera direito, você pode ficar sem. E novamente, irmãos, é um princípio. Não é uma proibição de levar as causas na justiça, mas um princípio. Esteja pronto a abrir mão, até daquilo que você considera um direito seu. O discípulo de Jesus, ele prefere sofrer um prejuízo e uma injustiça do que entrar em litígio diante da legislação do seu país. O apóstolo Paulo, aos Coríntios, escreve na primeira carta, capítulo 6, versículo 7, o fato de haver litígios entre vocês, ele fala da igreja, tinha membro da igreja processando membro da igreja em Corinto. Paulo fala assim, o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Então, ele pergunta, por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Eu ouvi uma história real de um crente que passou por uma situação dessas e que ilustra exatamente o que Jesus está dizendo aqui. Este homem era um empresário no ramo de cana-de-açúcar, bem sucedido, e este homem percebeu que na porta da sua empresa, do seu local de trabalho, um pré-adolescente começou a se acomodar ali, sem recursos, sem pai, sem mãe, órfão, sem ninguém na vida. Todas as noites ele ia e ficava abrigado do lado de fora do portão. E ele se incomodou com aquilo, e durante algum tempo, depois de aquele adolescente ficar ali como um mendigo indigente, ele começou a ajudar aquele garoto, e foi ajudando, tudo seguindo processos legais, fazendo exatamente aquilo que a lei exige, e ele foi acolhendo ao ponto dele ter separado do lado de dentro da sua empresa de cana-de-açúcar um quartinho, ajeitou para ele um lugar seguro, um lugar que o abrigava, um lugar que o protegesse, e ele ficou ali.
E todos os funcionários da empresa gostavam do rapaz, e ele trabalhava ali, e ele foi crescendo, foi desenvolvendo, e se desenvolvendo, e a relação com este homem se tornou uma relação próxima, ao ponto desse homem tomar a iniciativa de adotar aquele rapaz como filho. E efetivamente foi o que ele fez de maneira legal, de maneira legítima. Ele adotou aquele menino como filho, levou para dentro de sua casa. Não pouco tempo depois, na fase dos seus 17 para 18 anos, aquele jovem começou a namorar. E aí a história começou a mudar de rumo. Ele começou a namorar, rapidamente se casou, e essa namorada dele, com quem ele se casou, não era uma pessoa que tinha as ideias muito claras, era uma pessoa de má índole, digamos assim, e começou a jogar na cabeça do jovem ideias erradas, ideias esquisitas, ao ponto deste jovem que foi adotado, ainda como menino de rua, foi abraçado, acolhido, protegido, feito filho, feito herdeiro. Este jovem colocou o próprio pai na justiça e começou a fazer uma série de exigências descabidas, absurdas, inventadas pela sogra, pela filha, e também abraçadas por ele. E esse processo de justiça na justiça foi extremamente desgastante para este homem, esse empresário. Essa história foi contada pelo juiz, eu ouvi do juiz essa história, que eu estou contando para vocês aqui, exatamente dessa forma. Ao ponto de o desgaste ser tanto, que contrariando seu próprio advogado, esse empresário disse diante da lei, lá no fórum, diante do juiz, o valor que ele está exigindo de indenização é tanto. É tanto? Quanto você está exigindo? Eu vou pagar. Não, o advogado disse, não, mas não quero disputa, não quero briga. Eu vou fazer esse acerto. E resumindo a história, isso aconteceu em duas situações, e nas duas situações, o empresário que tinha direitos aceitou pagar como se fosse devedor, para que a rixa acabasse. Fatalmente, mistério divino, esse menino, esse jovem, essa mãe, que então tinham tido um filhinho, só os dois, né, na estrada, na região de Campinas aqui, num acidente automobilístico morreram, depois de terem ganho a causa. Morreram tragicamente, repentinamente. Deixaram esse filhinho para a avó, a mãe da moça. Ciente da situação daquela criança, e a avó entendendo que não poderia cuidar daquela criança, este empresário entrou com o processo para adotar aquele bebê como seu filho. É disso que Jesus está falando aqui. Você não precisa disputar, você não precisa entrar em litígio. O que Paulo diz? A ninguém fiquem devendo coisa alguma, exceto o amor. Foi isso que esse empresário fez. E Deus o continua abençoando grandemente, ricamente. A grana alta que ele perdeu é pouco diante daquilo que Deus tem dado a ele. E principalmente também diante dessa disposição de não ficar exigindo direitos. Isso não é justo. Jesus já nos deu 2 exemplos práticos do que fazer. O primeiro que nós vimos foi se baterem na minha face, eu ofereço a outra. Se me processarem, eu não vou ficar entrando em discussão e disputa. Terceiro exemplo, se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Essa é a terceira situação que Jesus levanta como exemplo. Jesus está se referindo aqui a uma outra prática do seu tempo. Você pode ler esse versículo e falar, poxa vida, alguém vai exigir caminhar 1 milha? Como assim? O que significa isso? Eu estou andando na rua, alguém chega e fala, olha, vai andar comigo 1.600 metros. Acho que 1 milha é isso, né? Que estranho. O Império Romano tinha essa prática autorizada e legalizada de exigir que um civil realizasse uma tarefa.
como, por exemplo, carregar uma bagagem durante determinada distância. O soldado romano que visse você na rua, ele poderia dar um tapinha nas suas costas e dizer: carrega isso aqui para mim, por uma distância pré-determinada. Isso se chamava transporte compulsório de bagagem militar. E eles podiam exigir uma série de outros serviços, como o império dominante. Seguidores de Jesus não vão encarar isso como uma situação para ficar irritado, porque está se sentindo explorado e exigir direitos. Ele vai ver isso como oportunidade. Ele vai ver isso como uma oportunidade de amar, uma oportunidade de abençoar, uma oportunidade de dar bom testemunho. Ele aceita de bom grado e se dispõe a andar o dobro. E o princípio aqui é justamente esse: eu prefiro atender a necessidade de alguém do que exigir os meus direitos. Isso significa caminhar segunda milha. Não estou olhando para aquilo que eu quero, aquilo que me é confortável. Eu estou olhando para aquilo que o outro precisa. Uma vez eu me lembro que estávamos juntos, há muitos anos atrás, aqui na igreja, alguns caras aqui na igreja, na hora de ir embora. E rolou uma brincadeira na hora de ir embora rápido para não precisar fechar o portão. Isso aconteceu já mais de uma vez. Né? Vamos sair rápido porque eu não quero fechar o portão. E Jesus, ele vem e diz assim: olha, cara, fica esperando todo mundo ir embora, né? E aí você tranca o portão, porque é isso que o discípulo de Jesus deve fazer, e é isso que significa caminhar segunda milha. Esse é o terceiro exemplo que Jesus nos cita, e o último é um pouco controverso, tanto quanto os outros, ou mais. Jesus vai dizer assim: dê a quem lhe pede, não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Princípio: emprestar e doar com boa vontade e alegria. Entendimento errado: absolutizar essa instrução fora do contexto, fora do fluxo de raciocínio do texto de Mateus, e aí você vai achar que tem que dar de forma indiscriminada. E aí tem até um ditado, né, popular que diz assim: olha, dê sem importar a quem, né? Alguma coisa assim. Né? Faça o bem sem importar a quem. Faz sentido, mas há uma ressalva aí. Qualquer um que pediu qualquer coisa, eu sou obrigado a dar? Há contextos no Brasil e no mundo onde grande quantidade de pessoas de má índole, mendigos, ficam andando atrás das pessoas, dos cidadãos trabalhadores, pedindo e exigindo dinheiro. Quantas vezes eu já vivenciei isso? Exigindo roupa, comida, e às vezes até de forma agressiva, se aproveitando do bom coração, do coração mole das pessoas, ou de pessoas que se sentem intimidadas com aquela pressão. Só que são pedintes que não querem ganhar o pão através do trabalho honesto. Hordas de viciados em álcool e drogas que simplesmente não querem trabalhar e vivem apenas para conseguir mais uma esmola para a próxima pedra de crack ou dose de pinga. Devo ter compartilhado que eu já tive a experiência de levar desaforo de um mendigo, porque me pediu dinheiro e eu ofereci um prato de comida, e eu dei o prato de comida e ele jogou fora. Um outro, eu ofereci um trabalho, um serviço, ele ficou bravo comigo. É responsabilidade do cristão, diante deste mandamento, sustentar um mendigo profissional, pagar a droga que está arruinando a vida dele? Será que existem situações que a ordem de Jesus não se aplica? Existem. Tem um pastor jovem chamado Iago Martins, ele escreveu um livro chamado Máfia dos Mendigos. Máfia dos Mendigos é o nome do livro, vale a pena dar uma lida. Ele escreveu não com base em teoria. Durante um ano, o Iago se disfarçou de mendigo e viveu em grandes centros urbanos para ver a coisa de perto. E a conclusão que ele chegou foi: o assistencialismo no Brasil, não estou dizendo para não fazer, tá, irmãos?
A conclusão que ele chegou foi que o mero assistencialismo, feito sem critério, sopão, quentinhas, café, o assistencialismo agrava a miséria, ao invés de reduzir a miséria nas grandes cidades. O assistencialismo feito sem critério tem piorado a situação de moradores de rua. E muita gente usa esse versículo de Jesus para basear esta prática. Existem ações assistencialistas que têm que ser feitas e feitas com boa intenção e têm utilidade, mas existem muitas que não ajudam e não honram a Jesus e não mudam a vida das pessoas. O princípio de Jesus, então, aqui, nesse versículo não seja um mercenário, não seja um avarento, um mesquinho, não seja uma pessoa que ao ganhar o dinheiro, a primeira coisa que você pensa é quanto vai ganhar, quanto vai guardar, o que vai comprar, é meu, é para mim. Não seja assim. Seja liberal, pratique liberalidade. Empreste com prazer, sem exigir que o outro mereça, que o outro isso, aquilo outro. Mas com discernimento e com generosidade. Não viva pensando só o que você pode ganhar, próximo centavo que pode ser seu, o que mais você pode acumular. A ação cristã em relação a isso deve ser guiada pela necessidade dos outros e pela possibilidade real de ajudar o necessitado. Então, dê a quem pede, é nesse sentido. Faça o bem, ajude, tendo certeza de que efetivamente está ajudando e não se negue a isso. Seja generoso, seja liberal. Nós então vimos esses 4 exemplos práticos de não resistência e existem 2 princípios finais que eu quero destacar para nós aqui. Primeiro, quando praticamos esses exemplos, nós negamos o padrão maldoso do outro se impondo sobre nós. Uma coisa que o discípulo de Jesus tem que entender é o seguinte: a maldade do outro não determina quem eu sou e o que eu faço. O bofetão, o tapa no rosto não pode se tornar norma para mim, o meu jeito de agir. A causa injusta, a exigência desmedida não podem determinar que eu faço o mesmo. Não pode ser meu padrão de conduta. Infelizmente, o que acontece é que muitas vezes a gente se deixa governar pelas coisas erradas que fazem contra nós e nós reagimos da mesma moeda. Isso nos escraviza. Nós nos controlamos por aquilo que achamos errado e pagamos da mesma moeda e com juros. E veja, crente em Jesus Cristo não é o que o outro falou que determina o que você tem que falar. Não é o que o outro fez que determina o que você tem que fazer. O seu modo de agir como discípulo de Jesus é a palavra de Jesus, o exemplo de Jesus. Quem segue Jesus é livre do comportamento errado que o atinge. Ele é independente do erro do outro. E Jesus quer que você alcance esse padrão de ser superior ao mal que fazem contra você, ao invés de se igualar a ele. O segundo princípio aqui é o princípio de que quando nós seguimos esses exemplos, nós estamos aprendendo a descansar na soberania de Deus. Nunca esqueça disso. Por trás do tapa na cara está a mão soberana de Deus. Ele permitiu. Por trás daquele que entra na justiça contra você, por trás daquele que pede que você lhe dê, por trás de toda forma de mal que acontece conosco, nós como crentes em Jesus Cristo, entendemos que a mão soberana de Deus está por trás do ultraje, nos sustentando. O Senhor sabe de cada palavra ruim que é dirigida a você e te sustenta. Ele sabe de cada ato que causa dor e Ele te sustenta, Ele te ampara e Ele vai te recompensar. Então é melhor sofrer a injustiça do que você pessoalmente cometer a injustiça nos seus pensamentos, palavras, ações. A mão de Deus está nos amparando nessas injustiças. Em segundo lugar, a mão de Deus está nos educando.
Ontem nós nos lembramos, no nosso tempo de estudo do grupo de casais, um texto de Salmo que o salmista diz assim: foi-me bom ter sido afligido. Foi bom para mim sofrer aflição. E um dos casais estava compartilhando anos de extrema dificuldade financeira que eles passaram. E eles estavam dizendo para nós: foi bom nós termos perdido tudo. E o relato deles foi de terem perdido terreno, casa, bens materiais. Não está falando de perder um dente na esquina, não. Ele está falando de perdas grandes. E hoje eles olham para trás e dizem: foi bom ter passado pela aflição, porque através disso Deus nos educou. O salmista diz: eu aprendi os teus decretos depois que Deus me pressionou. E muitas vezes Deus nos dá uma aflição que é alguém pisando no nosso calo, alguém nos cutucando. Nós temos que nos lembrar de Paulo dizendo aos romanos: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, quando eu decido praticar esses exemplos, eu estou dizendo: Deus, o Senhor está por trás, o Senhor é soberano, o Senhor me sustenta e o Senhor está me educando. Queridos irmãos, isso não é justo. A mentalidade egoísta e legalista é fixada em represália, vingança, em direitos. Os seguidores de Jesus não têm direitos. Jesus ensinou: ofereça outra face, deixa levar a capa, ande mais uma milha, dê a quem te pede. A noção que Jesus nos traz não é de esforço e merecimento, é do sacrifício que substitui a retaliação. Irmãos, nós estamos entendendo este princípio debaixo do guarda-chuva maior do sacrifício de Cristo por nós. Cristo trilhou esse caminho, o caminho da cruz, o caminho de ser agredido, o caminho de ser injustiçado, o caminho de ter sua capa levada. Ele fez isso por nós. Não há como aceitar o que Cristo fez por mim. Não há como aceitar sem fazer o mesmo que Ele fez por mim, eu fazer pelos outros. Esse é o exemplo e o caminho do nosso Salvador. Mesmo quando não temos direitos, Paulo nos diz: não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Como é que você derrete o gelo? Com mais gelo, baixando mais a temperatura? Não, com calor que você derrete o gelo. O ódio, o desejo de vingança, o egoísmo, a ira, a língua maldosa contra você, o coração endurecido, ele é dissolvido com amor. O amor ágape, o amor perfeito, o amor incondicional, o amor invencível que Cristo Jesus tem por nós. Vamos falar com o nosso Senhor. Nos ajuda, Deus, tendo entendido o padrão de resposta à injustiça que o Senhor nos ensinou na Tua Palavra. Compreendemos, ó Deus, mas não há força em nós para praticar isso. Necessitamos do poder sobrenatural do Teu Espírito, nos tornando iguais a Jesus, amando aqueles que tiraram algo de nós, tendo compaixão daqueles que nos ofenderam, tratando bem aqueles que nos tratam mal. Isso é milagroso, isso é sobrenatural, e o Senhor tem o poder de nos fazer praticar este princípio em nossos relacionamentos, na vida do trabalho, na família, na vida em sociedade, com a nossa vizinhança e dentro dos nossos lares e igrejas. Queremos, ó Deus, seguir esse exemplo de Jesus, de não resistir ao perverso, seja lá quem for ele. Dá-nos graça nesse sentido, nos ajuda nessa direção, em nome do Senhor, o nosso Salvador. Amém.